Hernani, vamos lá, cara. A planilha que você acabou de receber é essa, tá? A gente tem aqui, eu vou colocar só uma das VDs para não ficar tão poluída. Vou colocar aqui só Iguatu. Na verdade, eu vou colocar Pau dos Ferros. Não foi feita, tá bom? Então, bora lá. O que é que acontece aqui? VD Pau dos Ferros. Nós temos todos os municípios que a VD Pau dos Ferros vai atender, certo? Nós temos a população, nós temos a cobertura, tá? Na verdade, não é no ciclo 1, é no ciclo 6, que é o que a gente tá. Então, essa é a nossa cobertura, tá certo? E aí a gente tem a base de cada um desses municípios. Então, em Pau dos Ferros, a gente tem 30 mil habitantes com uma cobertura de 4,2 e uma base de 128 revendedores. Ok? Beleza, vamos para lá, vamos para frente. O que é que acontece aqui? Aqui eu vou ter uma coluna, duas colunas que vão me dizer qual será a minha diferença percentual e em números absolutos do ciclo 1 ao ciclo 17, tanto, de novo, em números absolutos e em percentual. Essa outra coluna é a única coluna que você vai preencher alguma coisa. Nessa coluna que a gente coloca aqui qual o percentual que nós queremos crescer do ciclo 1 ao 17. Então, se eu colocar aqui, por exemplo, que eu quero crescer 4%, 4% ao longo do ano, do 1 ao 17, ela já faz todo o cálculo, tá certo? E aí a gente vai ver isso agora. Veja que eu colocando 4%, ele está me dizendo que eu irei acrescentar na minha base 116 pessoas e crescerá 87%. Vamos ver isso. Então no ciclo 1 a minha cobertura ela já sai de 4,20, 4,2 para 4,37. E a minha base seria 133. E aí ela diz qual seria a quantidade média por ciclo de inícios que eu tenho que fazer para que esse número seja alcançado, ok? Aqui eu tenho a meta média por supervisor. Como eu tenho lá 2 supervisores, eu vou já confirmar isso, deixa eu ver logo se é isso mesmo. Aqui no final da planilha, cadê? Aqui, ó. Eu tenho a quantidade de supervisores dentro de Pau dos Ferros. Então ele faz a conta. Se eu tenho que crescer 4% e eu tenho que fazer em média 5 inícios por ciclo, ele me dá já uma média de quantos desses inícios deverão ser feitos por supervisor. Como eu tenho 2 e não existe 2,5 revendedores, ele já arredonda para 3. Ele já faz a correção, arredondamento por inteiro, para um número inteiro. Beleza? Se eu tivesse 5 supervisores de campo, obviamente eu teria média de um início por supervisor. Aí foi só um exemplo mesmo. E aí, caminhando para frente, a gente sai do ciclo 1, agora a gente vai para o 2. E ele continua a fazer a mesma projeção. Ciclo a ciclo ele vai alterando. Então a gente já sai aqui para uma base de 138, uma cobertura de 4,54 e vai e vem. E aí a gente caminha, a gente está aqui no ciclo 11, a gente já tem uma base de 197 e uma cobertura de 6,47. Vamos caminhando, chegamos no final. No ciclo 17, nós teremos uma cobertura de 8 e uma base de 249 revendedores. E fazendo em média 9,6, aqui ele até não deixou inteiro, né, o número, 9,6 inícios por supervisor de campo.
ok? Desculpa, a média continua sendo 5 e a média de inícios por ciclo termina em 9. Pronto, essa é a projeção, não tem mais o que fazer. Agora, o que é que a gente precisa entender? Junto com o nosso gerente que está aqui em Pau dos Ferros, se esse é um número factível, se a gente entende que ele tem sentido, e a gente vai pegar o de acordo dele para que ao longo do ano ele venha acompanhando esse resultado. Uma informação muito importante que eu vou lhe dar aqui. Você lembra que eu lhe disse que nós temos ciclos de 15 dias e temos ciclos de 29 dias. Então, o que é que acontece? Lembra que eu falei que média é bicho burro, né? Então, quando ele só faz a média aqui. Então, ele está me dizendo que, pegando aqui do comecinho, eu teria que fazer 5 inícios por ciclo. Qual é aqui a sacada? Como a gente sabe que em ciclos muito curtos, 5 inícios talvez seja muito, e em ciclos muito longos, talvez 5 seja pouco, o que é que vai acontecer? A gente vai ter que readequar ao longo, fazer os ajustes ao longo do ano. Então, se a minha média é 5 e eu estou chegando num ciclo que tem 15 dias, talvez o que é que eu tenha que fazer? Baixar isso aqui para 3 e no ciclo que eu tenho 29 dias eu aumento para 7. Eu só jogo para frente, mas permanecendo com a meta final que é chegar no ciclo 17 com 249 revendedores. Beleza? Então a gente faz município por município, entendendo quais são as grandes oportunidades. Por exemplo, aqui tem 4.2. Eu botei aqui um ajuste de um aumento de 4%, que no final das contas dá um aumento de 87% da minha base. Mas esse número eu botei aleatoriamente, a gente precisa estudar. Lugares que tem uma cobertura ridícula como essa aqui, de 1.9, e uma população de 10, a gente óbvio que vai ter que ser mais agressivo. Vi aqui vou chutar aqui para 6. Ele já me dá aqui um aumento, que continua sendo pouco, né? Terminar o ano em um Marizal com uma cobertura de 5 continua sendo muito ridículo. Então a gente vai ter que voltar e botar isso aqui para 9. E aí a gente vai adaptando. Beleza? Esse é como é construída essa planilha.